Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula. Vamos revisar nossa aula anterior que aprendemos sobre o hinduísmo, né? Há milhares de deuses no hinduísmo e entre eles tem o Brahma, que é o criador do mundo. Ele tem 4 rostos e 4 braços que lhes permite ver e agir em toda parte. Tem o Vishnu, que é o conservador do mundo, ele protege as leis naturais e a ordem do mundo. Tem o Shiva, que é destruidor do mundo. Quando isso acontece, Brahma cria novamente o mundo. Os hindus acreditam que o tempo é dividido em ciclos. Depois de cada ciclo, Shiva dança sobre o mundo até reduzi-lo em pedaços. No dia a dia, o povo prefere os deuses secundários, inclusive aqueles de origem humana, como os heróis que morreram nas guerras. A maioria das famílias tem um local dentro de casa, né, um altar dedicado a seus deuses particulares. Os livros sagrados do hinduísmo, o principal é o Vedas. Ao contrário de outras religiões, o hinduísmo tem vários livros sagrados. O mais antigo são os Vedas, que começaram a ser criados a partir de 1200 a.C. Eles são constituídos de 4 coleções de texto. Os Vedas retratam a experiência do povo indiano através de milhares de anos, da verdade absoluta, a perfeição humana, o sentido da vida e da morte, a felicidade, as virtudes, os vícios, as guerras e as festas são configurados em narrativas, parábolas, poemas, diálogos e reflexões filosóficas. O Upanishad comentários e reflexões dos Brahmanes sobre os Vedas deram origem a outros livros. O mais importante são os Upanishads. É muito profundo e apreciado por místicos, filósofos e literatos. É um dos textos mais lidos no hinduísmo. Epopeias é um longo poema sobre um assunto heróico. O hinduísmo tem longas e famosas epopeias. A mais famosa é Mahabharata, com mais de 100.000 estrofes, de 4 versos. É o poema mais longo da literatura mundial. Ele narra a guerra entre 2 grupos de primos. É um conflito entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. A parte mais importante do Mahabharata chama-se Bhagavad Gita, que ensina os caminhos da libertação, moksha, e é considerado a essência do conhecimento védico. O Bhagavad Gita é constituído de um diálogo entre o escriba e um príncipe chamado Arjuna. Também é conhecido como Canção de Deus. O Om é considerado o som universal de meditação, o que gera o acesso às mais altas realizações espirituais. Observe a representação do som Om no hindu. Os 3, que é a representação, significa a trindade dos deuses hindus, que é o Brahma, o Vishnu e a Shiva. E o O representa o silêncio para chegar aos deuses. O som obtido pela pronúncia do Om é um mantra, empregado no início das orações, bênçãos e literaturas dos livros sagrados hindus. Ele simboliza a perfeição espiritual. Essa é a nossa revisão. Essa aula de hoje é sobre a iluminação budista, a origem do budismo. Vamos aprender um pouco mais sobre o budismo. É a 4ª religião do mundo. Também tem várias correntes. É um movimento livre e que foi fazendo diferente em cada cultura em que penetrou. Uma das religiões que não acredita na divindade. Começou com a história do príncipe Siddhartha Gautama, que um dia abandonou seu palácio e sua família e suas riquezas e seu poder em busca da iluminação. Atingiu o estado de Buda, o iluminado, e passou a pregar pelos 4 cantos da Índia uma nova doutrina de libertação. Nascido no seio do hinduísmo, o budismo, ele saiu de sua terra natal e se espalhou-se pelo mundo, tornando-se importante na China, no Japão, e em outros países, no Tibete, no Sri Lanka. Atualmente o budismo é a 4ª religião do mundo em números de adeptos.
vindo depois do cristianismo, do islamismo e do hinduísmo. O budismo tem outras escolas ou correntes, é um movimento livre que se foi fazendo diferente em cada cultura que penetrou. O budismo Theravada, chamada também de budismo do sul, desenvolveu-se na Tailândia, em Mianmar, no Camboja e no Laos. Theravada quer dizer caminho do mais velho. Essa escola pretende seguir os ensinamentos puros de Buda. O Canon Pali, conjunto de livros sagrados mais antigos do budismo. No budismo Mahayana, chamado de budismo do norte e que significa grande veículo, é encontrado na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Tibete e na Mongólia. O budismo adaptou certas práticas e ideias presentes na religião locais e no hinduísmo. O Zen budismo, budismo tibetano, que são predominantes do Japão e no Tibete. Entre diversas escolas há pontos comuns, que são a identidade budista. Alguns desses pontos deixam certas pessoas, inclusive budistas, em dúvida se o budismo é realmente uma religião ou é uma filosofia, se é uma forma de culto ou caminho do autoconhecimento. Às vezes compara-se o budismo à psicologia, desenvolvida no mundo ocidental. O budismo é uma religião, ou talvez a única, em que não se acredita numa divindade suprema. O que se conta é que Buda nem defendeu nem negou a existência de Deus. Ao que se parece, ele não considerava importante essa crença para atingir a iluminação. Gandhi, ao contrário, achava que Buda acreditava num Deus que faz as leis que regulam a vida, mas não aceitava um Deus que quisesse sacrifícios humanos, como se fazia na época. O que Buda pretendia é o propósito do budismo, era libertar os seres humanos do sofrimento. Essa libertação era individual, cada um deve percorrer o seu próprio caminho, o que passa por múltiplas vidas, através da reencarnação. A libertação é não ter mais de reencarnar, saindo do ciclo de vida e atingindo o nirvana, que no budismo é o estado de felicidade, um estado de paz e plenitude, absoluto, ausência total de sofrimento e de desejos. Parece mesmo que o budismo é antes uma prática de autoconhecimento do que religião convencional. Mas o budismo também oram, também tem cultos e monges sacerdotes. Tudo que é típico das religiões. Acredito que existem seres chamados de bodhisattvas, que alcançaram o estado de iluminação. Permanece conosco, por compaixão, para ajudar todos os seres humanos. O valor mais importante do budismo é a compaixão. Existem os 4 nobres verdades. Né? Todo budista acredita nas 4 verdades principais ensinadas por Buda. Tudo é sofrimento, o sofrimento tem origem nos desejos, a libertação se dá por meio da eliminação dos desejos. Para isso é preciso trilhar o caminho do meio. O caminho do meio também é chamado de caminho octuplo ou Dharma, pois a pessoa deve dar 8 passos para estar nele, sendo esses passos simultâneos. O caminho do meio consiste em concepção ou opinião correta ou justa, pensamento correto, palavra correta, atividade correta, meios de existência correto, esforço mental correto, atenção correta e concentração correta. O que é meditação? A verdade é que os budistas oram para Buda e para os diferentes bodhisattvas. Mas a principal prática budista é a meditação, também presente no hinduísmo. Segundo Dalai Lama, líder do budismo tibetano, Prêmio Nobel da Paz,
A meditação é uma disciplina espiritual que nos permite ter um controle sobre nossos pensamentos e emoções. Trata-se, assim, de treinar a mente, né, para a concentração, para a percepção correta das coisas e para o autodomínio. Explica os budistas que nossa mente viaja demais. Está sempre inquieta, pensando em mil coisas, sem fixar em nada. Daí a dificuldade de estudar, de ler, de concentrar-se em alguns trabalhos produtivos. A meditação ajuda a mente a ficar mais focada. A função do budismo, porém, vai além. Trata-se de, por meio dela, perceber que nada é permanente, que o eu não existe, que a mente deve esvaziar-se completamente de tudo o que é mundano para atingir a felicidade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!